Se você quer saber como ocorre a refração da luz em uma lâmina de faces paralelas e como calcular o desvio lateral do raio de luz, esta aula foi feita especialmente para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Para falar então sobre a refração da luz em uma lâmina de faces paralelas, imagine que temos uma lâmina, por exemplo, de vidro, e aqui as duas faces dela paralelas uma com a outra. E essa lâmina de vidro esteja imersa no ar. O que eu vou chamar de E vai ser a espessura dessa lâmina. O meio A, como eu falei para vocês, vai ser o ar, e o meio B seria o meio aí, qual material que é feito essa lâmina. No caso aqui eu estou dando um exemplo de uma lâmina feita de vidro. Está vindo um raio de luz que vem pelo ar, certo? Quando ela incidir nessa lâmina de vidro, o que acontece? Como o raio de luz tem que atravessar de um meio para o outro, vai ter a refração, e no caso aqui, o NB, que seria o N do material da lâmina, é maior do que o do ar, certo? Qualquer material vai ser maior do que o ar. O que acontece? Esse raio de luz vai se aproximar da normal. Vocês podem perceber aqui que aonde o raio de luz incidiu na superfície aí da lâmina, separação da lâmina com o ar, né? O que acontece? Você tem que traçar a normal e esse raio de luz se aproximou da normal. Aí vai ter um momento que esse raio de luz vai ter que sair de novo para o meio A, que eu estou considerando aqui o ar. O que eu vou fazer? Vou traçar uma outra normal, que é aquela reta que faz 90 graus com a superfície. E agora, esse raio de luz está indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, que tem um N menor. Então, ele tem que se afastar de novo da normal. Ok? Então, ele está vindo de um meio menos refringente para o mais, ele se aproxima da normal. Depois, ele vai para o menos refringente de novo. Então, se afasta da normal novamente. Pessoal, e aqui vale a lei de Snell, certo? Que fala que NA vezes o seno de θA igual a NB vezes o seno de θB. Aqui θA eu vou falar que é o ângulo de incidência entre o raio de luz incidente e a normal, certo? E θB é o ângulo aqui de refração entre o raio de luz refratado e a normal. Olha só que interessante. Eu posso usar, por exemplo, esse triângulo aqui, ou esse daqui, e para eu achar esse ângulo aqui que vai fazer o raio de luz que está chegando aqui nessa outra superfície de separação com essa outra normal. Eu quero saber esse ângulo, quanto que ele vai ser. Pensa assim, ó, se esse triângulo aqui tem que ter os ângulos internos somando 180 graus, aqui é θB, aqui é 90. Aqui tem que ser o quê? 90 menos θB. Consequentemente, esse ângulo aqui também vai ser θB. Certo? Porque, olha só, aqui é θB, aqui é 90, aqui tem que ser 90 menos θB. Consequentemente, aqui é θB. Agora, olha só, eu quero saber quanto que é esse ângulo que vai sair de novo aqui para o meio A. Certo? Então, ele incide aqui com ângulo θB e vai ser refratado de novo aqui para o meio original, né? Com o ângulo. Quanto que vai ser esse ângulo? Pensa no princípio da reversibilidade da luz. Se a luz vem aqui com o ângulo θA e refrata com θB, se ela vier com θB, vai refratar com θA. Então, o ângulo que vai sair aqui vai ser θA também. Agora, vamos ver. Pessoal, vocês concordam comigo que a luz estava vindo aqui nessa direção? Se não tivesse a lâmina de faces paralelas no caminho dela, ela teria feito esse caminho aqui que eu fiz pontilhado. Ok? Mas como teve a lâmina de faces paralelas, ela teve aqui um desvio lateral D, que é essa distância aqui que foi desviada esse raio de luz. Pessoal, e considerando aqui, ó, esse ângulo aqui como θA menos θB, porque olha só, tudo isso aqui seria θA, né? Oposto pelo vértice com esse aqui. Então, se essa parte é θB, aqui seria θA menos θB. Eu sei que o desvio lateral vai ser a espessura E vezes o seno desse ângulo aqui, θA menos θB, dividido pelo cosseno de θB. E como que eu vou provar isso para vocês? Vamos lá.
olha só, eu vou chamar aqui essa distância de x, certo? Daqui até aqui. E vou utilizar ela para encontrar aí esse desvio lateral. Pessoal, olha esse triângulo aqui que eu colori de amarelo, certo? Ele é um triângulo retângulo. Aqui a gente tem um ângulo reto. Então, o x aqui seria a hipotenusa, ok? E o D seria aqui o cateto oposto a esse ângulo θA menos θB. Então, olha só. Se eu falar assim, o seno desse ângulo θA menos θB é o que? O cateto oposto, que é D, dividido pela hipotenusa, que é x. Certo? Então, de novo, o seno desse ângulo é o cateto oposto D dividido por x, que é a hipotenusa. Pessoal, eu vou pegar esse x aqui e vou passar multiplicando do outro lado, e eu passo esse seno dividindo, certo? Vou praticamente trocar de lugar os dois. Então, eu vou ter que x é D dividido por seno de θA menos θB. Agora, olha esse outro triângulo aqui que eu fechei em amarelo. Eu tenho aqui um ângulo reto também, um triângulo retângulo. A hipotenusa é x. E olha só, o cateto adjacente a esse ângulo θB é a própria espessura, não é? O tamanho da espessura aqui, o valor dela. Então, eu posso falar que o cosseno do ângulo θB é o cateto adjacente, que é quem? O E. Certo? Que é essa distância aqui. Dividido por x. X, no caso, seria a hipotenusa aqui desse triângulo. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no outro bloquinho. Eu vou passar o x multiplicando e vou passar o cosseno dividindo. Então, x vai ser igual a E dividido por cosseno de θB. Então, olha só, eu sei que x é D dividido por seno de θA menos θB e sei que x é E dividido por cosseno de θB. Eu vou igualar as duas. Então, o que eu vou ter aqui? Que D dividido por seno de θA menos θB é igual a E dividido por cosseno de θB. Aí eu vou isolar o D, o que eu faço? Eu pego esse valor aqui de seno e passo multiplicando do outro lado. Então, eu vou ter aqui a espessura vezes o seno de θA menos θB dividido por cosseno de θB. Dessa maneira, eu encontro, então, o desvio lateral que o raio de luz vai ter. Agora, vamos fazer um exercício para finalizar a aula. Observa-se que um laser incide em uma placa de faces planas e paralelas, cuja espessura é 10 centímetros, formando um ângulo de 60 graus com a normal. O material da placa possui índice de refração raiz de 3. Considerando que a placa está imersa no ar, o deslocamento do raio emergente em centímetros é de aproximadamente... Pessoal, esse deslocamento do raio emergente é o próprio desvio lateral que ele está perguntando. Então, a gente tem aqui uma lâmina de faces paralelas, certo? Sempre planas. A espessura dessa lâmina foi falado aqui no exercício, que é de 10 centímetros. O meio que ela está imersa é o ar, certo? E aqui a gente tem o meio B, que é o meio, que é o material que é formado, no caso, essa lâmina. O N do ar, que é o índice de refração do ar, é igual a 1. A gente tem que lembrar, não pode esquecer. E aqui, no caso, a gente vai ter o NB, que foi dado, né, o índice de refração desse meio, que é raiz de 3. Eu tenho um raio de luz que vai incidir, está vindo do ar, e vai incidir sobre a lâmina. Como a lâmina tem um N maior, esse raio de luz, quando for refratado, ele vai se aproximar da normal. Aí vai ter uma hora que ele vai sair de novo para o ar, certo? Vai ser refratado novamente. Como ele vai sair de um meio agora mais refringente para um menos refringente, ele vai se afastar da normal novamente. Aqui, então, eu vou ter um ângulo θA, que é o ângulo de incidência desse raio de luz que está chegando aqui em relação à normal. Aí ele vai ser refratado aqui com um ângulo θB, que é o ângulo desse raio refratado com a normal. Aqui, como eu falei para vocês, eu sei que é um triângulo retângulo, certo? Aqui também. Eu posso usar qualquer um deles para determinar esse ângulo aqui, que vai ser θB também. Por quê? Porque se aqui é 90, aqui é θB,
Aqui, para dar 180, tem que ser 90 menos θb. Consequentemente, aqui, então, tem que ser θb. E aí, utiliza o princípio da reversibilidade da luz. Se ele entra com θA, sai com θb. Então, se ele entra com θb, sai com θA. Então, esse ângulo aqui vai ser θA, porque aqui ele está incidindo com θb, consequentemente, sai com θA. Aí, aqui seria o caminho original da luz, só que ela sofreu desvio, né, já que tinha uma lâmina de faces paralelas no caminho, e ela fez esse percurso aqui. Quanto que foi esse desvio lateral? Que no caso é o deslocamento que ele está pedindo do raio de luz. Vamos determinar, certo? Esse deslocamento aí vai ser o quê? A espessura vezes o seno de θA menos θb, dividido pelo cosseno de θb. Mas quanto que é esse θb? Porque o θA foi dado. O θA é 60 graus. Esse ângulo aqui que está incidindo. Vamos descobrir o θb utilizando a lei de Snell. O que fala a lei de Snell? Que NA vezes seno de θA é igual a NB vezes seno de θb. O NA é o N do ar, que a gente sabe que é 1. E o seno desse ângulo aqui, θA, é 60 graus, certo? Então, o seno dele vai ser o seno de 60. Aqui o NB é raiz de 3, que foi dado também no enunciado, e eu preciso descobrir quanto que é o ângulo θb. O seno de 60, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2, é um daqueles senos que vocês sempre devem saber. Aí o que eu tenho aqui então? 1 vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a raiz de 3 vezes seno de θb. Pessoal, dá para eu cortar a raiz de 3 dos dois lados da equação aqui. Então aqui eu vou ter 1 vezes 1 sobre 2. Vai ser 1 sobre 2. E quem que tem o seno igual a meio? Não é 30 graus? Então, θb vai ser 30 graus. Então, vamos lá. Nós descobrimos que o θb é igual a 30 graus. E o θa a gente já sabe que é 60, que foi falado no enunciado. Que é um ângulo de incidência aqui com a relação normal. Então, a gente sabe que a espessura é 10 centímetros, foi dado também. Então, θa aqui 60, θb 30 que a gente descobriu. Então, aqui vai ficar 60 menos 30. E aqui embaixo, cosseno de θb, cosseno de 30. Pessoal, se eu fizer aqui 60 graus menos 30 graus, dá 30 graus. Então, vai ficar assim. D é igual a 10 vezes seno de 30 dividido por cosseno de 30. Pessoal, e seno dividido por cosseno não é tangente? Então, eu posso falar o seguinte, que esse desvio lateral vai ser 10 vezes a tangente de 30. E quanto que é a tangente de 30? É raiz de 3 sobre 3. Certo? Então, vai ficar 10 vezes raiz de 3 sobre 3. Que vai dar aproximadamente aí 5,7 centímetros. Que é a letra B de bola. Então, esse deslocamento aqui do raio de luz, que é o desvio lateral que a gente falou, vai ser de aproximadamente 5,7 centímetros, letra B de bola. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!